tarde. Hoje eu estou no gabinete da deputada Alessandra Campelo, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu venho conversar com a deputada sobre várias ações que ela tem realizado no parlamento. É importante a participação da mulher cada vez mais na política amazonense. Daqui a pouco eu volto aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora, bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha para acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Eu saí dos estúdios hoje para vir até o gabinete da deputada Alessandra Campelo. Eu tenho acompanhado bastante a deputada pelas mídias sociais, pelas divulgações todinhas, e eu observo que a deputada tem sido bastante atuante em relação às mulheres, em relação à sociedade. Até porque nós não podemos mais ser permissivos em relação ao feminicídio. O feminicídio é um crime que preocupa todos nós. A mulher continua sendo vítima do ciúme, continua sendo vítima do preconceito, enfim. Deputada, eu queria abrir a nossa conversa aqui no seu gabinete falando em relação a esse crime que chocou a todos nós, a sociedade em geral, acho que o Brasil, o mundo. Quem acompanha, quem observa a sua atuação, quem observa toda essa divulgação da mídia, toda essa investigação da polícia, ficou evidentemente chocado. Parece história de filme, parece história de serial killer, parece história de, vamos dizer assim, sem preconceito nenhuma, americana, que a gente acompanha sempre em algum filme. Mas é uma realidade que aconteceu no nosso estado, não é? Não é um roteiro adaptado, não é um roteiro, não é uma ficção, é uma realidade. E que nós temos que combater cada vez mais. A senhora tem sido incansável da tribuna da Assembleia, tem ajudado muito a solucionar crimes, porque a sua cobrança é importante. Quando uma voz feminina, uma parlamentar, dependendo de sexo, isso aí a gente tem que ver a sociedade em geral, vai à tribuna e cobra da sociedade uma solução para um crime hediondo como esse, que nos deixou muito entristecidos, porque eu vi o abraço que a senhora deu na mãe. Eu vi uma mãe desesperada, uma mãe que sofria pela perda de um filho. E a senhora, como é mãe, a senhora sabe que uma mãe não está preparada para perder um filho. Não é muito difícil isso. Eu imagino o momento que a senhora passou lá com esta mãe, que foi uma situação muito triste. E a senhora foi até a casa da mãe. Eu acompanhei aquela cena ali e emocionou, porque a senhora naquele momento se colocou como mãe, como mulher,
como companheira, como deputada, como policial, como jornalista, enfim. Eu estou vendo que a senhora está profundamente emocionada. Agora imagina aquele momento ali. Júlio, primeiro te agradecer por vir aqui, é um prazer, uma honra te receber aqui no meu gabinete, receber o seu programa, a sua audiência, que é muito importante. Sei também que homens lhe escutam também, mas eu sei que você tem um grande público de mulheres. De feminino. Né? Um grande público feminino que lhe acompanha, então é importante, é uma audiência qualificada. Né? Infelizmente, esse caso chocou nos últimos dias o Amazonas e o Brasil. Né? O mundo, eu acho, deputada. O mundo, né? Porque foi um caso extremamente brutal. Ele não simplesmente matou a mulher, o que já seria um crime hediondo, porque o feminicídio é considerado um crime hediondo, é um homicídio qualificado. Mas esse homem, Gil Romero, ele matou a Débora, uma menina de 18 anos. Imagina, eu sou mãe de uma menina de 26 anos, né? Então ela é mais nova do que minha filha, do que meu filho. Poderia ser, qualquer uma de nós poderia ser a nossa filha, infelizmente, as mulheres estão à mercê disso. E num cenário que os filmes mais de terror, mais bem elaborados em Hollywood, talvez não conseguissem projetar algo tão grotesco e tão brutal. Foi um crime de feminicídio, foi um crime de ódio. Né? Ele, após matar essa mulher enforcada, né? Esse assassino, ele a cortou em pedaços, cortou algumas partes do corpo dela. E a gente tem que falar isso. É duro. Talvez alguém diga, ai, pra que falar isso? A gente tem que falar porque as pessoas precisam se indignar. As pessoas ficam achando que é agressivo isso, principalmente mas a gente porque o nosso programa na hora do almoço. A gente precisa falar como foi agressivo porque as pessoas precisam se indignar. Isso precisa ser um assunto comentado entre as famílias, comentado nos bares, nas padarias, nos chás, nos cafés, no plenário da Assembleia, porque as pessoas precisam se indignar, porque essa é a vida real das mulheres, né, das mulheres vítimas de violência. Ela foi cortada em pedaços, ela foi colocada num tambor cheio de óleo, toda amarrada, e ali foi acrescentado combustível, gasolina, e foi tocado fogo, e essa mulher, praticamente, parte do corpo dela derreteram dentro desse fogo, desse óleo quente. Isso demonstra um ódio que esse homem tinha, que ele queria extinguir essa mulher do planeta Terra, né, fazer com que ela não existisse mais. Não se lembrou nem que ele é filho de uma mulher, né, que ele foi gerado por uma mulher. Né? Geralmente os crimes de feminicídio envolvem muito ódio à mulher, e é isso que se chama misoginia. A misoginia é exatamente o ódio à existência de uma mulher, o ódio a uma pessoa do sexo feminino. Ele também deu um fim que ainda está sendo apurado na criança. Não havia nenhum vestígio da criança apurado pelo IML. Foi feito inclusive raio-x nas partes do corpo dela para saber se tinha algum pedaço ósseo daquela criança. O legista disse que o crânio de uma criança é um osso grande, ele poderia ter sido preservado ali se a criança tivesse queimado junto com ela. Então, a gente quer saber do paradeiro da criança. Esse homem foi preso por um belíssimo trabalho da nossa Polícia Civil, né, junto com a Polícia Civil do Pará. Ele já estava no interior do Pará. Muita coisa não é divulgada, mas a polícia já estava há vários dias lá no Pará, fazendo essa investigação na fronteira ali do Amazonas com o Pará. E esse homem foi encontrado. O comparsa dele já havia sido preso, que confessou a participação ali no crime. E agora a gente precisa elucidar, saber o que aconteceu com essa criança. E eu espero que esse homem pague caro pelo crime que ele cometeu. Uma mãe, uma família com o coração despedaçado, um bercinho, roupas de criança lá na casa da Débora, esperando por um bebê, pelo Arthur, né, que era o nome da criança. Então, assim, são duas vidas. É um crime brutal e, como eu nunca vi desde 2015 que estou na Assembleia, que acompanho os casos de feminicídio, de violência contra a mulher, nunca imaginei que isso pudesse acontecer tão próximo da gente. Agora, deputado, existem características que mostram que aquele homem pode ser o futuro assassino, pode ser um autor de um feminicídio. Então, isso aí também acende um sinal vermelho, né? Porque quando a mulher tem um relacionamento assim, que ela vê que o homem pode ser
um autor de um feminicídio, ela já deve se precaver. A gente até pergunta isso à senhora, que evidentemente a senhora como policial, como jornalista, como deputada, como acompanhando sempre esses casos todos, deve ter alguns indícios que servem até como referência para as mulheres que estão nos assistindo, porque relacionamentos abusivos podem ser, no futuro, causar uma dor muito forte na família. Você tem toda a razão. Um caso de feminicídio ou de agressão física, ele não começa ali no primeiro dia de relacionamento. Normalmente, esses homens são narcisistas abusivos, são pessoas que começam num relacionamento muito cheio de amor, um choque de amor, assim, muitos excessivo, coraçõezinhos, com muitas flores, que vem acompanhado de muito ciúme, que naquele momento a mulher ali entende que aquele ciúme é um excesso de amor e de zelo e não é, e depois começa ali um controle. Daqui a pouco, quando a mulher já está presa naquele relacionamento, começa uma situação de abusos psicológicos, de controle, de moldar, de afastar essa mulher. Normalmente, a mulher que está no relacionamento abusivo, ela começa a se afastar da sua família, dos seus amigos, das suas amigas, fica presa ali naquela prisão sem muros, numa prisão psicológica. Ela passa a ter vergonha de contar quando sofre abusos, porque a partir do momento que ela comenta com a família que sofreu alguma agressão física ou verbal, a família começa a se posicionar contra aquele relacionamento. Como ela está numa prisão psicológica e ela não quer sair daquele relacionamento, porque ela não consegue, ela não enxerga, né? Então ela passa a esconder da família, dos amigos, os abusos psicológicos e físicos que vem sofrendo, né? Esses abusos, muitas vezes eles culminam numa situação de feminicídio. E tanto a família quanto os amigos, os conhecidos podem denunciar. Hoje a Lei Maria da Penha, que nesse agosto lilás está fazendo 17 anos, fez agora no último dia 7 de agosto, 17 anos da Lei Maria da Penha, ela é uma lei que permite que a investigação seja feita independente da vontade da vítima. Por isso é importante quem está em casa saber. Uma mãe que sabe que a filha está sofrendo um relacionamento abusivo, ela pode denunciar. Um vizinho, um parente. E o nome amigo, dessa né? mãe, dessa pessoa, pode ser mantido em sigilo, pode ser preservado, né? Mas é importante porque quando você denuncia, muitas vezes você está impedindo que lá na frente isso vire um caso de feminicídio. Agora, muitas vezes a pessoa acha que aquele relacionamento abusivo, com o passar do tempo, pode mudar, não é? Às vezes a pessoa preserva aquele... Ele porque pode acha mudar, amor. Ele geralmente vai mudar, mas ele vai mudar para pior. Então é perigoso, até a gente perigoso. achar que as pessoas vão mudar, né? Não, isso aí deixa para lá, que isso aí vai mudar. Ele vai mudar para pior. Está numa situação muito difícil, está desempregado. Então, isso não é um panorama geral, a gente só está comentando aqui a experiência da deputada como policial, como jornalista, e acontece como em parlamentar. todas as classes sociais. Normalmente, a mulher mais pobre, a mulher em situação de vulnerabilidade social, ela sofre mais porque não tem a quem recorrer. E, às vezes, além da dependência emocional, tem a dependência financeira. Muitas vezes tem filhos, não consegue, não tem para onde ir, né, com aquelas crianças. Por isso eu apresentei também muitas leis, por exemplo, a Lei do Aluguel Social, que precisa agora ser regulamentada, implementada pelo governo, que estabelece uma ajuda de moradia para a mulher que estiver em situação de vulnerabilidade social e que tenha uma medida protetiva e não tenha para onde ir. Então ela teria direito ali até 6 meses por ter um abrigamento a partir de um aluguel social por parte do Estado. A gente trabalha de todas as formas no empoderamento da mulher. A gente trabalha com ações voltadas para fortalecer o psicológico, a autoestima daquela mulher, para ela saber que ela não está sozinha, mas a gente precisa trabalhar no empoderamento econômico, né, no empoderamento financeiro, na independência dessa mulher. Mas isso não acontece só com mulheres em situação de vulnerabilidade social. É difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar de uma mulher dessas, assim, porque a gente não sabe qual é a situação social de cada mulher, né? E a senhora que acompanha no dia a dia, evidentemente, deve ficar cada vez mais machucada internamente, porque não dá para resolver todas as questões, né? Não dá. Mas o que a senhora pode fazer tem feito por meio de projetos de leis, né? Exatamente. Tem uma situação que às vezes a pessoa pensa, só as mulheres mais pobres é que vão passar por isso? Não. 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 A violência
psicológica, a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, ela pode atingir qualquer mulher. No Brasil, para você ter ideia, Júlio, a cada 7 minutos uma mulher é estuprada, a cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. A média é de 4 feminicídios por dia. A gente não está falando de uma mulher que foi atropelada, que morreu num assalto, ou numa briga, na rua, qualquer outro tipo de morte violenta. A gente está falando de mulheres assassinadas pelos seus companheiros. 4 casos por dia no Brasil, infelizmente. Essa é a realidade. Não é um problema do Amazonas, não é um problema de Manaus. É um problema do mundo, é um problema do Brasil. E a gente precisa trabalhar para combater o machismo. É o machismo que faz com que os homens objetifiquem as mulheres e acham que elas podem ser algo descartável, algo que quando não serve mais para ele pode simplesmente acabar com a sua vida e tentar extingui-la do mundo, como foi o caso, infelizmente, da Débora. Deputada, eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco eu retorno conversando aqui com a senhora a respeito desses projetos relacionados a mulheres que a senhora tem apresentado aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Bom dia para quem tá na batalha, pegando a estrada para transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também para quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração para os meus alevinos. Alevinos agora bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha para acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estou retornando aqui diretamente da Assembleia Legislativa, conversando com a deputada Alessandra Campelo. Eu tenho, como eu já registrei no primeiro bloco, acompanhado todas as ações da deputada, fico stalkeando lá todo o Instagram da deputada, porque não é que a gente goste de ver violência contra a mulher, mas a gente tem que ficar bem informado, a sociedade tem que ficar vigilante e ver quem realmente trabalha em defesa da mulher. A mulher cada vez mais é vítima, e nós falávamos anteriormente sobre essa violência do estupro. Eu, quando comecei a ser jornalista, em 1985, um jornalista mais experiente disse assim: Júlio, para mim a pior violência contra a mulher é o estupro. Se eu não tiver com vontade de fazer, a minha mulher não tiver com vontade de fazer sexo comigo e eu tiver e forçá-la, isso é um estupro, Júlio. É um estupro, sim. Porque as pessoas não... porque é a obrigação da mulher, não é bem Não, assim. A mulher tem que haver amor, né, naquele momento entre o homem e a mulher. Tem que ter o consentimento expresso. Né? E, inclusive, Júlio, por exemplo, fazer sexo com uma mulher que está sob efeito de álcool e que não tem condições ali de tomar uma decisão, é sim considerado estupro, sim, se ela não tiver condições de decidir. Da mesma forma que fazer sexo com uma mulher, com uma pessoa, no caso a gente está falando aqui especificamente de mulher, mas poderia ser um menino, até 13 anos é estupro.
Não existe menina de 12 anos que namorou, engravidou e teve filho. É estupro. A lei brasileira é muito clara. Específica. Até 13 anos, sexo com uma mulher, com uma pessoa até 13 anos é considerado estupro. Não adianta dizer, a criança Teve quis, ela era consentimento, madura. né? Criança não consente. Ela é mais evoluída, ela amadureceu mais rápido que eu. Criança não consente. Nós temos hoje no Brasil, e aqui na Procuradoria da Mulher a gente tem acompanhado esses casos, um estupro a cada 7 minutos. Mais de 60% das pessoas estupradas têm até 14 anos de idade. Então a gente tem um grande número de estupro de vulneráveis, de crianças, né? Além do estupro, a gente sofre importunação sexual, né? A mulher não pode andar no ônibus lotado, que vem um homem e se esfrega nela. Se a mulher andar na rua, o homem quer mostrar suas partes íntimas. A gente não tem paz. Essas denúncias, deputadas, são recebidas na Procuradoria da Mulher? Na Procuradoria da Mulher. A gente tem aqui na... Realiza essas atividades também, né? Para quem está em casa entender. Nós temos aqui uma Procuradoria Especial da Mulher, é um órgão criado aqui na Assembleia, da qual eu sou a procuradora-chefe e as outras deputadas são as nossas procuradoras adjuntas. E a gente faz um trabalho muito conjunto, coordenado por mim, e com o apoio também dos deputados homens. Aqui a gente tem psicólogos, assistentes sociais, uma equipe administrativa, uma equipe de investigação, e todas as vezes que a gente recebe uma denúncia, a gente faz primeiro o acolhimento dessa mulher. Então nós acompanhamos aqui vários casos de violência doméstica, de alguns que culminaram em feminicídio, outros que são a violência, mulheres que muitas vezes têm seus filhos tomados ou que não recebem a pensão alimentícia, todo tipo de privação de direito da mulher e dos seus filhos a gente acompanha aqui na Procuradoria. A gente tem aqui também dentro da Assembleia, a partir de um termo de cooperação, um posto de atendimento da Defensoria Pública voltado especificamente para atendimento a mulheres. Então aqui dentro a gente tem um núcleo da Defensoria, através da defensora Carol Carvalho, com sua equipe, fantástica, que atende as mulheres. Então, a mulher chega aqui, ela já tem assessoria jurídica, nós temos um grupo de advogadas, nossa equipe é toda formada por mulheres na Procuradoria. Inclusive, a nossa motorista parceria muito importante que vocês formalizaram este ano com a Defensoria Pública do Estado. Exatamente, né? Muito importante. Viu como eu acompanho tudo? A gente tem o apoio do Tribunal de Justiça, a gente tem contato sempre com as varas lá que atuam na Maria da Penha, a gente tem o apoio do Ministério Público, então assim, é toda uma rede, né, de apoio, no caso da Procuradoria coordenada pela Assembleia, a gente tem todo o apoio da presidência, do presidente Roberto Cidade. A criação da Procuradoria foi uma propositura minha e que virou regimental, então mesmo que daqui a um tempo a deputada Alessandra não esteja na Assembleia, a Procuradoria continuará existindo. A gente atende vereadoras do interior e a gente tem trabalhado inclusive junto com a ouvidoria da mulher do Tribunal Regional Eleitoral. Por exemplo, doutora Lídia. Doutora Lídia. Teve um caso agora recente em que um prefeito do interior foi preso porque ameaçou em praça pública dar uma surra em uma vereadora. Horrível aquilo ali, horrível. Ele pegou um cinturão, um chicote, enfim, pegou uma tábua e ele dava chicotadas. Dizendo que ele ia fazer aquilo, que, né? toma vereadora, Tatiana o nome da vereadora, toma vereadora Tatiana, aqui a senhora vai pegar uma lapada para a senhora aprender. E simulava, fez ameaças à integridade física daquela vereadora. Ela passou por problemas de perseguição no de município. Perseguição. De ameaças. Ficou psicologicamente muito abalada, né? Tinha medo de andar na rua. E o Ministério Público pediu a prisão, o Tribunal de Justiça decretou a prisão desse prefeito e posteriormente ele acabou que durante essa prisão acabaram encontrando indícios de corrupção e aí foram demonstrados outros crimes dele que estão sendo apurados aí pela Justiça e pelo Ministério Público. Mas nós estamos acompanhando, nós já temos 4 casos aqui de violência política de gênero, porque a mulher também sofre violência política. Até para a gente atuar muitas vezes, a gente tem dificuldade, porque a gente sofre a violência política de gênero, a gente sofre ameaça. Se a gente não tiver de olho, alguns partidos muitas vezes não dão os direitos que as mulheres têm, de propaganda de televisão, de ter acesso a
materiais nas campanhas, de ter acesso ao recurso do fundo partidário. Enfim, as coisas têm mudado, mas talvez não na velocidade que a gente precise para que o mundo seja um lugar mais justo para as mulheres. Agora, deputada, existem muitos agressores nos próprios lares das vítimas? A maioria, acho que, salvo engano, 83% dos casos de agressão e feminicídio e estupro acontecem dentro das casas e são feitos por pessoas conhecidas dessas mulheres, dessas vítimas. Os genitores, os responsáveis... Genitores, no caso de estupro, há muitos casos de genitores, padrastos, enfim, parentes, irmãos, tios, primos, enfim, que principalmente no caso de crianças, né? A maioria das crianças são estupradas dentro das suas próprias casas. E na maioria dos casos de violência contra a mulher, a violência é cometida por alguém conhecido e da convivência daquela mulher. Infelizmente, o estuprador não vai ser uma pessoa diferente que aquela criança vai encontrar na rua. Na maioria das vezes é dentro da própria casa. A gente ensina as crianças, né? Não fale com estranhos. Se alguém falar com você, saia correndo. Não aceite bombom, não aceite um refrigerante. Mas na realidade, a gente esquece, e para isso a gente precisa melhorar a educação sexual nas escolas e nas famílias. A gente esquece de avisar para a criança que às vezes o estuprador está dentro de casa. A gente precisa ensinar meninos e meninas que partes do corpo podem ser tocadas. A gente precisa ensinar que quando o tio chega e passa a mão na barriguinha ou em alguns lugares ela não pode permitir, ela tem que falar para a mãe. Isso é educação sexual. Sim. Estigmatizaram a educação sexual como se fosse um incentivo ao sexo, né? A despertar precocemente a vontade de praticar sexo ou qualquer coisa assim. E não é. É simplesmente a educação sexual que a gente precisa ter nas escolas, é exatamente ensinar crianças, adolescentes, que eles não podem ser tocados, que algumas partes do corpo ali, pessoas não podem se aproximar ou tocar de certa forma. Eu li um relato de uma criança de 4 anos que foi estuprada e ela dizia que o homem abriu a boca e colocou a boca dele junto com a boca dela e cuspiu. Foi assim que ela descreveu ela não sabia um nem beijo. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, essa criança precisa ser ensinada. Claro que dentro da sua faixa etária, pedagogicamente, falando da forma que ela entenda. Com a linguagem apropriada. Com a linguagem apropriada. Então, a gente precisa preparar os nossos educadores, a gente precisa preparar os materiais didáticos. A gente precisa ajudar as nossas crianças. Claro que a gente vai dizer, não fale com estranhos, não aceite bombom, etc. Mas a gente precisa entender, e as pessoas precisam entender, que a maioria absoluta dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes ocorrem dentro das próprias casas. Deputada, os municípios do interior do estado, eles registram muitos casos de estupro, de violência contra as mulheres? Não é diferente de Manaus, registram sim, claro, proporcional àquela população, mas a gente tem feminicídios no interior, violência doméstica, e no interior tem uma situação um pouco mais grave. A gente tem uma subnotificação, porque você imagina, se para uma mulher empoderada, que mora na cidade, que tem acesso à internet, a telefone, a amigos, familiares, ela tem dificuldade muitas vezes de ir até uma delegacia por diversas questões. Você imagina uma pessoa que mora na zona rural de um município, numa comunidade, onde muitas vezes mal tem a energia elétrica e a gente vê muitos casos de meninas sendo mães aos 12, 13 anos, 11 anos, né, com estupros praticados por familiares ou pessoas muito próximas e sequer tiveram uma oportunidade de denunciar aquele caso. Né? Mulheres que sofrem violência nas suas casas na zona rural, a mulher ribeirinha, e por isso a gente precisa falar também sobre a violência que sofre a mulher ribeirinha e a mulher indígena. Então, que eu ia tocar nesse ponto. São características específicas da nossa região. Né? A gente precisa entender e a gente precisa elaborar políticas públicas. Por isso a gente está criando aqui na Assembleia, por determinação do presidente e com um requerimento também de minha autoria,
o Observatório da Violência contra a Mulher. A gente quer monitorar em Manaus e no interior do estado os tipos, os casos de violência, tentar diminuir a subnotificação e elaborar leis e políticas públicas que atendam à realidade dessas mulheres. E a realidade delas é bem diferente da realidade de quem vive na cidade. Porque muitas vezes a gente ouve falar assim, as meninas com 9 anos são de tribos indígenas, né? São dos povos originários. Elas já fazem sexo desde 9 anos, elas podem ser mães cedo, né? E é uma violência que a gente ouve e tem que combater cada vez mais, né? Porque a gente tem que se indignar e a gente não pode naturalizar. A gente não pode naturalizar. Eu não sei se ela já ouviu, eu já ouvi várias vezes. Não, essas meninas começam a ter relações sexuais muito estupro. Cedo, não é? E isso aí a gente estupro, a gente não pode naturalizar. Eu acho que é algo que é delicado, precisa ser tratado e precisa ser encarado de frente. O Brasil é um país muito grande, com dimensões continentais, e cada região tem características específicas. A gente precisa sim socorrer as nossas mulheres indígenas e ribeirinhas, a gente precisa garantir a presença do Estado brasileiro, e o Amazonas e nenhum Estado vai conseguir fazer isso sozinho, isso tem que ser um esforço nacional. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado, inclusive com outras procuradoras da mulher em todo o Brasil. A senhora tem ido bastante ao interior fazer esse trabalho, né? Inclusive nas comunidades, né? Indígenas. Sim. E a gente está também dotando as câmaras de vereadores de procuradorias da mulher nas câmaras de vereadores, porque ali é mais fácil da população chegar. Muitas vezes ela não vai conseguir chegar até aqui, mas ela vai chegar ali na Câmara dos Vereadores do município. Inclusive, está sendo estimulada a criação de ouvidorias das mulheres nas câmaras do TRE, sim. Né? O TRE tem trabalhado, tem feito um trabalho belíssimo, né? Acho que liderado principalmente pelo TSE, né? A gente tem visto um trabalho da Justiça Eleitoral para garantir a participação da mulher na política, né? E o trabalho que tem sido feito tem dado resultado. Ainda é pouco, mas a gente tem feito a diferença. Nós saímos de 11% para 15% de mulheres no Congresso Nacional, aumentou. A média é nacional, mas ainda é pouco, porque nós somos mais da metade da população e o certo seriam os parlamentos serem compostos pelo menos com a metade de mulheres. Fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno aqui pela Inova, conversando com a deputada Alessandra Campelo. Até daqui a pouco. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Bom dia pra quem tá na batalha, pegando a estrada pra transportar a produção de pitaia da Dona Silene. Tá com cuidado que tá cheio. O dia já começou também pra quem vive no ramal 14 do Distrito Industrial, né, Rosilândia? Já, e eu estou dando ração pros meus alevinos. Alevinos agora, bem alimentados e com seu cuidado. Vira esse peixão aqui, ó. E depois de assado, pede uma farinha torradinha pra acompanhar, né, Ednilda? Essa eu produzo aqui, é bem saborosa. E o vinagrete? Esse deixa comigo. Cheiro verde, tomate, tem muito por aqui. Toda essa produção é fruto da agricultura familiar que está chegando às feiras, aos mercados e faz parte da merenda escolar das nossas crianças. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.
Estou retornando com um programa em comum diretamente do gabinete da deputada Alessandra Campelo, que eu tenho muito prazer em conhecê-la cada vez mais, observar que ela tem defendido as mulheres, tem feito um trabalho brilhante no parlamento e que isso nos orgulha muito, até porque nós temos que nos indignar com a violência contra a mulher. Nós somos filhos de mulheres, nós temos mães, nós temos pessoas ligadas a todos nós, mulheres, então a gente tem que se indignar cada vez mais. E violência contra a mulher como essa que nós observamos durante a semana, que nós acompanhamos pela mídia, nos jornais, no impresso, no digital, enfim, nos deixa muito triste, porque era uma mãe que perdeu a sua filha, é uma vida que foi embora por uma questão de ciúme. Mas a deputada teve uma grande conquista há poucos dias, ela assumiu o Podemos. E uma mulher assumir um partido no estado do Amazonas é mais um passo importante, vamos dizer assim. Porque sim. a mulher na política, a gente voltou para a mulher na política. Né? Eu acho que é um protagonismo que a gente assume, né? E eu assumo assim isso como uma tarefa, né? Uma importante, missão, crescer, organizar um partido que nacionalmente é presidido por uma mulher e que aqui no Amazonas presidido por uma mulher. Então, assim, eu reuni com a nossa presidente, a Renata, e a gente vai trabalhar para crescer muito o Podemos Mulher também, mas para colocar a nossa experiência à disposição, né, do nosso grupo político que a gente tem hoje. Eu chego na presidência de um partido, acho que no momento certo da minha carreira política, em que eu trago a experiência do parlamento, né, em que eu trago a experiência do Poder Executivo. Eu já fui secretária executiva de produção rural, e trabalhamos incentivando a produção rural no interior do Amazonas. Eu já fui secretária de esporte e falo sem nenhuma falsa modéstia que nós conseguimos naquele momento fazer uma revolução no esporte no Amazonas, né? E fui recentemente, a convite do governador Wilson Lima, fui secretária de Estado da Assistência Social. E a gente trouxe programas importantes, inclusive para as mulheres, como o Auxílio Estadual Permanente, né, que nós criamos naquele momento, que atende 300 mil famílias, a maioria absoluta são mulheres chefes de família e grande parte delas que cuidam das suas famílias sozinhas. Né? A gente criou o projeto, junto com o governador Wilson Lima, do Prato Cheio. O Prato Cheio hoje serve mais de 22 mil refeições todos os dias para pessoas que estavam passando fome e que não tinham o que comer, que hoje comem uma alimentação adequada nesses restaurantes populares em Manaus e no interior do estado. A gente trouxe um programa como Dignidade Menstrual, que eu apresentei aqui enquanto parlamentar a lei da dignidade menstrual e tive a honra de, como secretária de Estado da Assistência Social, iniciar a implementação desse programa. Era um grande tabu, né? A mulher, inclusive, falar que ela estava menstruada, né? Aquelas meninas, moças... Ensinaram pra gente pobres, que era né? vergonha, menstruar é vergonha. Era vergonha. Menstruar, né? é saudável. As mulheres saudáveis normalmente menstruam, a não ser que ela faça uma opção hormonal por não menstruar, e aí é uma escolha individual, mas normalmente as mulheres, a partir da adolescência, passam a menstruar, né, até chegar a uma certa idade em que também para, então é uma fase reprodutiva da mulher, e a gente não pode ter vergonha de algo que é natural e fisiológico. Então, de cada 4 meninas, pelo menos uma sofre pobreza menstrual no mundo, não é um problema só do Amazonas. Não é do Amazonas, não. É um problema do mundo. A senhora fez um estudo mundial. A ONU tem um estudo, a ONU Mulheres e a Organização Mundial de Saúde, que mostra, né, que de 25% a 30% das meninas sofrem pobreza menstrual. E a pobreza menstrual é ela não ter um absorvente higiênico, ela ter que usar um pedaço de jornal, um trapo de pano, muitas vezes esponja, qualquer tipo de papel ou material, plástico às vezes, materiais às vezes sujos, para que não fique ali sangrando, né, aparecendo o sangramento durante o período menstrual. São meninas que sofrem pobreza menstrual e que deixam de ir para a escola durante muitas vezes 5 a 7 dias no mês, porque não tem como ir para a escola, porque não tem absorvente higiênico. São meninas que às vezes não têm acesso a saneamento básico para fazer a higiene da forma correta durante o período menstrual. Então a pobreza menstrual é algo que tem que ser encarado de frente. Júlio, eu sou uma pessoa que eu gosto
de encarar os problemas de frente. Eu não gosto de jogar sujeira e esconder problema embaixo do tapete. É feminicídio, é brutal, a gente tem que dizer sim como foi, para as pessoas saberem a realidade e se indignarem. A pobreza menstrual existe, a gente tem que dizer sim que tem meninas no mundo inteiro sangrando durante o período menstrual e que não têm acesso a um simples absorvente higiênico. A gente precisa mostrar e entender os problemas, porque só assim a gente consegue resolver. Quando a gente finge que um problema não existe, a gente não tem como achar a solução. Como é que eu vou achar a solução para algo que não é um problema? Escondendo debaixo de um tapete, então a gente precisa mostrar, da casa. A gente precisa encarar aqui em Manaus, por exemplo, a gente precisa trabalhar a questão da pobreza menstrual, a saúde da mulher, garantir uma situação que eu acho que falta em Manaus e que atrapalha muito o empoderamento e o desenvolvimento das mulheres, que é a falta de creches. Tem creches sendo construídas, mas não são o suficiente. Quando uma mulher tem um filho, quem para de trabalhar, normalmente não é o homem. É a mulher que para de trabalhar, que para a faculdade, que perde o seu emprego, que fica ali, às vezes, sofrendo uma situação de violência porque não tem um salário, não tem como sustentar seu filho, sua filha. Então, a gente precisa, sim, garantir, até porque se uma mulher tem filho, aquele ali é um ser humano e é assim que a humanidade existe. Para que a humanidade exista, as mulheres precisam ter filhos. Precisam ter filho, é normal, né? Então, a partir do momento que uma mulher tem filho, aquilo é responsabilidade de toda a sociedade e não só daquela mulher. Então, a gente precisa, sim, ter acesso... A senhora já fez levantamento dessas faltas de creches em Manaus? Nós temos um déficit grande de creche em Manaus. Grande. Em Manaus e no interior. Mas em Manaus, eu digo que é mais grave porque Manaus é uma cidade-estado. Metade da população, mais da metade da população do estado está concentrada em Manaus. Então, a gente precisa, sim, ter mais creches, a gente precisa garantir o atendimento à saúde básica. A gente tem a secretária Chádia, que é minha amiga, que tem feito um excelente trabalho. Mas o déficit que a gente tem de atendimento à saúde da mulher, de anos e anos que ficaram para trás, não vão conseguir ser supridos se a gente não tiver um trabalho efetivo de atendimento à saúde básica da mulher. Exame preventivo é saúde básica. A gente tem um alto índice de câncer de colo de útero. O HPV, a vacina continua sendo aplicada? Continua sendo aplicado. O Amazonas foi pioneiro. O governador Omar Aziz, à época, colocou a vacinação HPV obrigatória nas escolas quando não era ainda obrigatório no resto do Brasil. Então, naquela época, ele foi pioneiro e isso foi importante. São coisas que vão refletir daqui a 20 anos, 30 anos, quando essas mulheres estiverem mais velhas e não vão ter câncer de colo de útero. Mas a gente precisa tratar as mulheres, as jovens, a gente precisa garantir que essas mulheres tenham acesso a saneamento básico, que elas tenham acesso a condições dignas de moradia, de vida. A gente precisa iluminar cada vez melhor a cidade, porque iluminar a cidade também garante, de certa forma, uma segurança a mais para aquela mulher que vai andar naquela rua, muitas vezes à noite, sozinha. Enfim, a gente precisa preparar o Amazonas, mas a gente precisa, em especial, preparar Manaus para que a gente diminua as desigualdades sociais. Então, o Podemos, eu assumo o Podemos agora, Tem projetos para o Podemos já, para o estado do Amazonas? Temos. Nós queremos lançar candidatas a prefeitas e vereadoras e vice-prefeitas na eleição do próximo ano. Nós temos mulheres qualificadas, mulheres com experiência, e a gente precisa que as mulheres que estão na política e as que querem entrar saibam. Não deixem ninguém dizer que vocês não podem ou que a mulher não é capaz. Hoje, a maioria das pessoas que saem das universidades são mulheres. A maioria das pessoas envolvidas em pesquisas e produção, em mestrados e doutorados, são mulheres. Nós temos capacidade, nós temos um nível intelectual alto e nós precisamos nos unir, mulheres, porque sem a participação efetiva da mulher não se constrói uma sociedade justa. E a gente precisa construir uma sociedade melhor para os nossos filhos. Eu hoje trabalho para construir uma sociedade melhor para os meus filhos, para os meus netos, para as filhas e os filhos e os netos e as netas da população do Amazonas. E é um respeito, né, pela família, né, deputada? Porque às vezes a gente esquece que o respeito é tão importante para uma mulher,
o que são muitas chefes de família que nós temos no estado do Amazonas, né? E que dirigem suas famílias sozinhas, muitas vezes. Né? Criam seus filhos sozinhas, sustentam os filhos sozinhos. Então, eu acho que a gente está no momento da mulher, não só no Amazonas, não só em Manaus, mas no mundo. Eu acho que é a hora da gente realmente protagonizar a nossa história, né? Quem está em casa nos ouvindo, seja qual for a área que você trabalha, médica, professora, enfim, professora de educação física, engenheira, frentista, balconista, garçonete. O que seja, você é a dona da sua história, você tem que ser a protagonista da sua história, você é um ser humano capaz e com todos os direitos que todos os homens têm. Nós não aceitamos nenhum direito a menos, porque não somos seres humanos inferiores. Deputada, às vezes eu observo que a gente vê muitas mulheres carregando seus filhos no colo, né, para os colégios, para vacinar, nos ônibus, né? E eu fico observando isso, né? Como a mulher tem essa responsabilidade. Né? Sim. E nós estamos educados assim, quer resolver uma questão, vai resolver com a tua mãe. Vai pedir da tua mãe. A mulher acaba virando a responsável por todas as decisões da vida de um homem, né? Do filho, independente de sexo, né? A mãe tem a gente precisa dividir essa responsabilidade. Com os homens, né? E aí entram as creches também, porque o homem precisa trabalhar, mas a mulher também precisa. O homem precisa estudar, mas a mulher também precisa, né? E o homem quer se qualificar e a mulher também. E aí entra o poder público com as creches para garantir que aquela mulher, né, possa ter aquele horário ali livre após a licença maternidade, para que ela possa se qualificar, se formar, trabalhar, enfim, ter sua independência e viver uma vida, né, o que a gente quer é viver uma vida em paz. É isso que todo mundo quer. A gente quer paz pra gente, pros filhos. As mulheres querem viver. Eu até tô com uma camisa aqui, Parem de nos matar. Né? Que é uma frase que eu sempre uso, de combate ao feminicídio. A senhora foi muito corajosa, né? A senhora mesmo uma vez disse numa entrevista a mim, eu já nasci pronta, né? Já nasci pronta, né? Eu já nasci pronta. Uma vez você perguntou algo, já está pronta, já pode? Deputada? Eu digo, não, já nasci pronta. Eu acho que isso é muito uma característica das mulheres. E eu costumo dizer que ser mulher é um ato de coragem. Porque num país onde nós somos mais da metade da população, mas nós temos que ter medo de andar na rua, nós temos que ter medo de andar de ônibus. Nós sofremos um estupro a cada 7 minutos. De concorrer a uma política. Um feminicídio a cada 6 horas. Nós somos impedidas de concorrer na política. Ser mulher é um ato de coragem. Porque a mulher ainda é exposta, né? Ainda corre o risco de ser exposta de uma forma... De uma forma pejorativa, de uma forma negativa, sexista muitas vezes. Né? A mulher sempre ela é agredida com palavras de baixo calão, baixo nível. Mas eu acho que por isso que a gente veio já pela natureza dotada de uma dose maior de coragem. Inclusive no trânsito, quando alguém faz algo errado, a pessoa diz logo assim, só pode ser mulher, né? O que é um grande equívoco, porque a maioria dos acidentes são provocados por homens e é só pesquisar aí no Google que tem estatísticas mostrando isso. Deputada, como é que a senhora avalia as suas ações neste seu mandato agora? A gente vai fazer uma avaliação de tudo que a senhora realizou, evidentemente, essa defesa das mulheres são os projetos, né? O que a senhora conseguiu concluir todas as suas iniciativas, olha, Júlio, as suas ideias, são várias ideias. Eu né, sempre digo que o meu mandato está sempre em construção. Porque verdade. Sempre aparece uma necessidade nova da população, a necessidade de uma política pública, de uma lei. Então ele está sempre em evolução. Mas eu poderia resumir, nesse final da nossa entrevista, falando que eu estou no 3º mandato e que no Amazonas, apenas 2 mulheres em toda a história do Amazonas conseguiram ter 3 mandatos. Né? Socorro Dutra Lindoso, e eu sou a 2ª mulher a ter um 3º mandato. Para vocês verem como é difícil. Todo esse tempo, em todos esses anos de existência da Assembleia, quase 200 anos, apenas 20 mulheres conseguiram ser deputadas. E nós temos uma galeria com poucas mulheres, né? Em toda a história da Assembleia, apenas 20 mulheres em 200 anos conseguiram ser deputadas. Então, assim, eu fico muito feliz e muito grata ao povo do Amazonas por estar aqui pela 3ª vez na Assembleia, o 3º mandato, e por trazer durante todo esse tempo essa bandeira de luta, né, em defesa dos direitos da mulher, em defesa de uma sociedade mais inclusiva, onde a gente possa ter acesso a direitos,
Tenho muito orgulho de leis como da dignidade menstrual, a lei de combate à violência obstétrica, a lei que coloca o ensino o combate à violência contra a mulher como matéria obrigatória nas escolas estaduais, né? São leis que mudam a vida das pessoas e eu acredito que é por isso que eu estou aqui. Eu acho que é uma missão, a partir do momento que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, vinda de uma família que não tinha tradição política, de uma família que não tinha, não era ligada a empresários, enfim, uma família política, simples, humilde, muito humilde, um lar onde a gente passou muitas dificuldades. Se Deus me colocou aqui hoje, se o povo do Amazonas, né, abaixo de Deus, o povo do Amazonas me colocou aqui hoje, é porque eu tenho uma missão de fazer a diferença na vida das pessoas. E é isso que eu quero continuar fazendo. Deputada, muito obrigado por nos receber aqui. Foi muito proveitoso o nosso bate-papo informal aqui no programa Em Comum deste sábado. Muito obrigado mesmo, deputada. Obrigada também, um beijo grande. É sempre um prazer poder te encontrar, viu? Obrigado, deputada. Semana que vem eu volto com mais Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Semana que vem.